A câmera desliza por um corredor semi-iluminado. Quadros na parede, ecos de passos. Você não vê o rosto de quem anda, mas sente o peso de cada passo. A luz treme quando uma porta se abre e, do outro lado, surge uma cena comum. Duas pessoas conversando num café. Mas tudo ali parece friamente calculado. O sorriso é superficial. As palavras cortam como lâminas finas. Um riso nervoso escapa, seguido de um silêncio pesado. Você já esteve nesse lugar? Onde o simples ato de estar com alguém te esgota, em vez de te renovar? Quando nos permitimos acreditar que toda companhia é sinônimo de conforto, ignoramos um perigo sutil: o código invisível que rege relações tóxicas. Ele se esconde em frases tão inocentes quanto "você exagera" ou "só estou te ajudando", mas funciona como um vírus lento, corroendo nossa capacidade de dizer não, de honrar nossos limites, de manter a autoestima intacta. Aqui começa o real problema. A toxicidade se infiltra em pequenos gestos, um elogio que vira cobrança, uma piada que vira alvo, um cuidado que vira posse. É fácil confundir essa dinâmica com "eu que sou sensível demais" ou "talvez esteja me fechando", mas a verdade é outra. Esses padrões nos dominam quando nossa bússola interna se apaga. E é justamente sobre isso que falaremos agora. Primeiro, vamos revelar como detectar esses vínculos antes que eles virem feridas profundas. Segundo, entenderemos por que estamos programados para aceitar esse ciclo, mesmo quando ele nos fere. E por fim, traçaremos um mapa para emergir desse labirinto e começar a atrair relações que de verdade nos energizem. Sem diálogos copy-paste de autoajuda, nem frases feitas do tipo "somos luz e amor", vamos direto ao âmago, mostrar como o desrespeito velado, a manipulação emocional e o esgotamento gradual funcionam como gatilhos para sabotarmos nosso próprio bem-estar. Imagine que cada relação é um vaso de argila. As conexões saudáveis giram com leveza na nossa roda de oleiro, moldando novas formas sem rachaduras. As tóxicas, ao contrário, forjam fissuras invisíveis que se alastram a cada tensão não resolvida. Quando ignoramos essas trincas, chega o dia em que, ao menor esbarrão, o objeto se estilhaça e, com ele, nossa estabilidade emocional. Neste primeiro segmento, quero que você identifique quais frases te deixam assoviando pelas costas, ou seja, desconfortável. Em que momentos você se calou para evitar fazer tempestade em copo d'água? Em quais situações sentiu seu coração acelerar só de pensar em encontrar determinada pessoa? Anote esses indícios. São pistas do código tóxico que você carrega sem perceber. No próximo trecho, vamos dissecar esses sinais e contrastá-los com os ingredientes de uma conexão nutritiva, aquela que te fortalece, impulsiona e faz seu solo emocional florescer. Se isso já mexeu com você, prepare-se. Estamos apenas começando a decifrar o verdadeiro código do relacionar-se. Fique comigo para seguir desvendando as chaves que levaram você a relacionamentos mais leves, genuínos e cheios de vida. Você sai de um encontro com a garganta seca, o peito apertado e a sensação de peso nos ombros, como se tivesse carregado uma mochila cheia de pedras ocultas. Sem perceber, você acaba repetindo padrões que te sugam em ondas invisíveis. Uma palavra de desdém mascarada de conselho, um elogio envenenado que vira cobrança imediata, um toque inocente que arranha sua pele emocional. Essas atitudes circulam sorrateiras no dia a dia, no trabalho, em família, entre amigos, e pouco a pouco esvaziam sua energia, como se cada gota de entusiasmo fosse metabolizada por um organismo emocional letárgico e impiedoso. O problema não nasce de explosões dramáticas. Ele cresce na sutileza do convite constante para se ajustar aos desejos alheios. Você sempre exagera, soa quase como um mote de sabedoria, mas é a fagulha que incendeia dúvidas sobre sua própria percepção. Só estou te ajudando se veste de benevolência, mas crava na sua autoestima o prego da culpa, e ao menor sinal de resistência surge a acusação: "Você não confia em mim?" A armadilha se fecha quando você começa a questionar se o problema é seu,
não de quem insiste em torcer seu jeito de ser. Na superfície, tudo parece normal. Conversas triviais, reuniões sociais, papos de corredor. Mas se você prestar atenção, vai notar um padrão recorrente. Você sorri, concorda, depois vai para casa e sente um vazio imenso. É como se tivesse participado de um jantar com uma personalidade faminta. Você levou flores, colocou na mesa, voltou para buscar água e encontrou pétalas murchas e sedentas. E ao olhar no espelho, é o seu próprio reflexo quem parece desidratado. Parte desse ciclo se nutre da nossa necessidade natural de pertencer. Desde crianças, aprendemos a calibrar nossas reações para agradar pais, amigos, chefes. A rejeição soa como um predador e recusar encontros ou opiniões vira risco existencial. Então, mantemos silêncio, engolimos pedras e achamos que agora vai passar. Só que elas se acumulam até atrofiar músculos fundamentais para nossa autenticidade, o de estabelecer limites claros, o de dizer não sem culpa, o de proteger o próprio valor. No nível neurológico, nosso cérebro recebe doses de dopamina sempre que consertamos a relação. Aquele instante em que o outro para de reclamar e volta a ser agradável. O problema é que, em seguida, vem outra crítica disfarçada, outra exigência. É um jogo de recompensa intermitente, onde a mudança de clima entre afeto e frieza cria um vínculo potente, difícil de romper. Você se prende esperando a próxima recompensa emocional, igual um rato que continua apertando a alavanca, mesmo depois que o alimento sumir. Imagine chegar em casa após um dia inteiro de convivência onde para cada gesto seu havia uma expectativa invisível. Sua mente faz diagonais de culpa, procurando a falha que justifique o desgaste. Você olha a xícara de café na pia e se pergunta: por que não conseguir ser como esperavam? A resposta muitas vezes flutua no ar, sem que tenha sido dita. Você não é suficiente. E essa frase, sussurrada pela sombra de cada crítica, corrói a autoestima como chuva ácida em mármore. É neste ponto que a maioria desiste de procurar solução. Acham que erros próprios são um problema, que mais terapia pessoal ou fórmulas prontas de autoajuda vão sanar o desgaste. Mas a cura não vem de fórmulas mágicas, vem de entender a mecânica do vínculo tóxico. Como ele se alimenta da sua insegurança, como cobra reajustes constantes sem te ofertar apoio, como se camufla em gestos quase carinhosos. No próximo trecho, vamos revelar o oposto completo desse quadro. Como funcionam as conexões nutritivas, aquelas que devolvem energia em vez de sugá-la, e quais são os ingredientes fundamentais para curar feridas e atrair relações que, de fato, acrescentem vida à sua história. Prepare-se para descobrir um novo padrão de interação, baseado em respeito, reciprocidade e crescimento mútuo. Você já estabeleceu o alicerce das conexões nutritivas, e agora é hora de mantê-las vivas no dia a dia. Isso começa pela consistência em respeitar seus próprios limites, a aceitar que não é uma resposta sem necessidade de explicação, e revisitar de tempos em tempos as expectativas que você tem de si e do outro. A transparência deve se tornar um hábito, compartilhar desejos e frustrações antes que eles se tornem ressentimento, e o autoconhecimento atua como bússola, orientando ajustes quando você percebe algum desalinho com seus valores. Para fortalecer seu senso de valor interno, incorpore práticas simples, mas poderosas. Pela manhã, dedique alguns minutos a afirmações que reforcem seu propósito e sua dignidade. Durante o dia, faça pausas curtas para dar nome às emoções que surgem, um registro mental rápido que impede os sentimentos de se acumularem sem controle. Ao final de cada dia, escreva 3 motivos pelos quais você é grato, criando um efeito retroalimentação positivo no seu cérebro. Reserve também um período para atividades em que você se perca totalmente, um estado de flow que recarrega suas baterias intelectuais e emocionais. Para conferir ritmo a essa jornada, imagine-se usando um painel de instrumentos, uma escala de energia traçada pela manhã e à noite, um mapeamento mensal das áreas vitais da sua vida, como carreira, relacionamentos e bem-estar, a carta dos seus limites inegociáveis, revisitada sempre que as coisas mudarem. Envolva também uma rede de apoio, um amigo, um mentor ou um grupo de confiança que possa oferecer perspectivas externas e feedback sincero sobre o seu progresso.
Prevenir recaídas num padrão de drenagem emocional é como identificar pontos de ebulição antes que a água transbordar. Fique atento aos seus gatilhos, uma ligação que sempre suga seu ânimo, um assunto repetido que lhe traz um desconforto. Quando perceber tensão, faça uma pausa consciente. Respire fundo 3 vezes e avalie o que está sentindo antes de responder. Peça a alguém de confiança para apontar quando você estiver ultrapassando seus limites e, sem culpa, reajuste-os sempre que notar que a sua energia começa a minguar. Sua rotina semanal pode ganhar cores específicas para cada dia. Às segundas, comece com afirmações e termine registrando um aprendizado. Às terças, medite 5 minutos e avalie quais limites pediram reforço. Nas quartas, leia algo que te inspire e converse com um mentor sobre os seus desafios. Às quintas, planeje seu dia conscientemente e reflita sobre os obstáculos superados. Às sextas, invista em alguma expressão criativa e compartilhe uma vitória, por menor que seja. Aos sábados, desconecte-se de dispositivos eletrônicos para se reconectar a si mesmo e, aos domingos, visualize suas metas para a semana que vem, ajustando cada passo segundo o que a sua energia permitir. Para dar esses passos com segurança, eleja um par de responsabilidade, alguém que se comprometa a checar seu bem-estar e celebrar seu progresso. Compartilhe suas descobertas em grupos que valorizem seu crescimento, seja um fórum online ou um círculo de amigos. Marque no calendário revisões mensais para medir sua energia, sua satisfação e para recalibrar o que for necessário. Em seguida, vamos descobrir como transformar essas práticas em um estilo de vida resiliente, capaz de resistir a velhos padrões e sempre impulsionado pelo seu próprio crescimento. Você já criou a base e aprendeu a manter o solo fértil das suas conexões e valor próprio. Agora, o passo definitivo é incorporar esses hábitos tão naturalmente quanto respirar. Em vez de vê-los como uma série de ações isoladas, transforme cada prática em um reflexo imediato dos seus valores. Seu não deve soar tão espontâneo quanto sua risada, e as suas afirmações matinais devem surgir no mesmo ritmo da escova de dentes. Assim, definir limites e validar emoções deixa de ser um projeto e passa a ser a trama invisível do seu dia a dia. Abra espaço nas suas manhãs não apenas para meditar, mas para revisar brevemente o que aconteceu ontem. Um olhar rápido sobre os altos e baixos faz com que você ajuste o leme antes que o barco ganhe ondas indesejadas. Durante o expediente, estabeleça ancoradouros, 1 minuto para reconhecer uma pequena vitória, um alarme suave para lembrar de perguntar a si mesmo, o que eu realmente preciso agora? Essas interrupções sutis reforçam o hábito de viver de forma consciente e proativa. Rodeie-se de um ecossistema que respire seus mesmos padrões saudáveis. Seja uma playlist que o inspire sem deixá-lo tenso, seja um grupo de amigos que celebrem conquistas e sem competição, esse ambiente externo é a moldura que valoriza o quadro das suas escolhas. Quando perceber velhos padrões ressurgindo, aquele convite que sempre o faz recuar terá forças para redirecionar a conversa ou até dispensar um encontro sem peso na consciência. Cultive a mentalidade de aprendizes contínuos. A cada interação, pergunte-se o que funcionou, o que faltou e como pode ajustar o tom. Semanalmente, reserve 10 minutos para anotar essas lições e a cada mês celebre a evolução. Não como uma recompensa externa, mas como um reconhecimento do quanto você já se transformou. Essa autoavaliação rigorosa mais gentil é o combustível da resiliência. Em momentos de crise, quando a vida empurra mais do que você acredita suportar, recorra aos seus rituais núcleo. A respiração consciente de 3 tempos, a frase que sempre o fortalece, a lista de gratidão que faz o cérebro buscar evidências de valor antes de abraçar o medo. Essas ferramentas ninjas se infiltraram no seu estilo de vida e por isso aparecem automaticamente, desacelerando seu ritmo e mantendo o navio na rota certa. Não esqueça de criar rituais de celebração, um café especial na sexta, um banho com música que o reconecte ao seu poder criativo, um momento de dança para lembrar que você habita um corpo vivo antes de qualquer estresse. Esses gestos, apesar de simples, geram memórias afetivas que atestam a eficácia do seu investimento emocional. Com o tempo, você perceberá que essas práticas não sujam sua agenda, elas a iluminam. E quando olhar para trás, verá um constante refinamento pessoal,
como um artista que replica pinceladas até que o quadro reflita exatamente o que ele queria transmitir. Esse é o traço mais profundo de um estilo de vida resiliente. A sensação permanente de que você está no comando das cores, texturas e significados da sua própria existência. Para aprofundar ainda mais, você pode explorar técnicas de journaling avançado, como mapas mentais de emoções ou storytelling pessoal, e experimentar exercícios corporais breves que ancoram o estado emocional no corpo, como micro-yogas de ombros. Se quiser, também existe o método de café baixo pressão, um bate-papo mensal com pessoas de diferentes áreas para injetar novas perspectivas. Tudo isso serve para manter o sistema vivo, sempre pronto para absorver o que agrega e rejeitar o que drena. Você não está mais restrito a cuidar apenas do seu jardim interno. É hora de espalhar sementes de conexões nutritivas em todo o seu entorno. Quando você entra num grupo, seja no trabalho ou num encontro informal, leve consigo a bússola do respeito, do apoio genuíno e da escuta ativa. Percebe alguém sendo atingido por críticas veladas? Intervenha de forma sutil. Reformule o contencioso com empatia ou simplesmente valide o sentimento por trás das palavras. Aos poucos, você criará pequenas bolhas de segurança emocional que, somadas, transformarão a cultura ao redor. Em projetos coletivos, introduza práticas rápidas que reforcem a reciprocidade. Abra reuniões pedindo que cada pessoa compartilhe um ponto positivo do último encontro e feche-as agradecendo uma contribuição específica de alguém. Esses gestos, embora simples, acumulam capital emocional e redefinem o que significa trabalhar em equipe. Você se torna um agente de mudança, alguém cuja presença sinaliza outro modo de se relacionar, um modo pautado pelo crescimento mútuo. Liderar pelo exemplo é mostrar como dizer não ou oferecer feedback pode ser generoso, um presente e não uma crítica. Inspire colegas e amigos a traçarem sua própria carta de não negociação. Demonstre como celebrar pequenas vitórias diárias aceleram o engajamento e fortalecem vínculos. Antes que perceba, surgirão micro-rituais de conexão, um café coletivo toda sexta, um grupo de mensagens para compartilhar conquistas, um clube de leitura focado em empatia e comunicação. Essas iniciativas irradiam valor e tornam cada pessoa mais consciente do próprio poder de nutrir relações saudáveis. Enquanto isso, mantenha o radar ligado aos sinais de desgaste do seu ecossistema. Se notar uma tensão recorrente, convoque um check-in honesto, permitindo que cada um expresse necessidades e ofertas ao grupo. Esse diálogo interrompe comportamentos tóxicos silenciosos e traz intenções à tona, possibilitando ajustes rápidos. Assim, evita-se que padrões destrutivos se solidifiquem sem que ninguém perceba. Por fim, reflita sobre como tudo isso amplifica o seu propósito. Ao irradiar as práticas que aprendeu, você não apenas preserva a sua própria positividade, mas também alimenta uma rede de conexões nutritivas em constante expansão. Seu impacto ultrapassa a experiência individual, gerando um círculo virtuoso de empatia, respeito e crescimento compartilhados. Na próxima parte, vamos descobrir como manter essa chama acesa diante de mudanças no contexto, novas equipes, pressões competitivas ou crises pessoais, sem perder o ritmo do crescimento coletivo. Você já se tornou perito em nutrir suas relações e escutar o próprio valor. Agora, imagine chegar a um lugar novo, uma equipe diferente, um círculo social distinto ou um projeto que exige habilidades inéditas, e não apenas sobreviver, mas florescer sem abrir mão do que você construiu. O primeiro passo é ancorar-se em seus princípios centrais, o respeito mútuo, os limites claros e a busca constante por crescimento. Antes de qualquer apresentação ou interação, faça um rápido alinhamento interno, como quem ajusta as velas antes de zarpar. Meus limites são inegociáveis, vou me comunicar com clareza e me permitir perguntar quando algo não soar certo. Esse pré-requisito mental forma a base para agir com propósito e segurança. Ao se inserir em novos contextos, transforme seus hábitos em rituais portáteis. Se na sua rotina diária você para nomear emoções, leve essa prática para longe de casa. Um breve check-in no banheiro do escritório,
ou uma respiração consciente antes de uma videoconferência. Se você cultiva afirmações matinais, adapte-as em voz baixa enquanto prepara o café em qualquer ambiente. Esses gestos sutis se tornam seu alicerce invisível, garantindo que o solo interno permanece estável, mesmo quando tudo ao redor muda de cor. Novas interações também trazem gatilhos desconhecidos. Para não ser pego de surpresa, instale alarmes silenciosos na mente. Um toque de pulso que o lembre de observar o próprio tom de voz. Um afiço interno para notar quando a ansiedade sobe antes de ceder a críticas ou cobranças externas. Esses sinais antecipados permitem que você aplique a pausa consciente em qualquer lugar, desacelerando o impulso de concordar sem refletir ou de recalibrar sua postura em função dos outros. Conquistar a fluidez em situações mutáveis passa também por criar uma pequena rede de apoio estratégica. Identifique 2 ou 3 pessoas em quem confia. Podem ser colegas recém-conhecidos ou mentores online, e alinhe com elas um compromisso de feedback rápido. Um simples "como estou me saindo" por mensagem após um encontro importante funciona como um espelho externo, revelando pontos cegos e reforçando sua confiança. E esse circuito de retorno evita que você replique velhos padrões ao se sentir inseguro em território desconhecido. Quando a pressão aperta, prazos extremamente curtos, disputa de poder ou crises pessoais, resgate seus rituais núcleos sem hesitar. Seja a lista de gratidão que consome menos de 1 minuto, a micro-yoga de ombros feito discretamente na estação de trabalho ou o diário mental onde você repassa conquistas do dia anterior. Esses hábitos, tatuados em sua rotina, agem como âncoras emocionais que tornam o turbilhão inferior aos seus alicerces internos. Por fim, nunca perca a postura de aprendiz curioso. Ao final de cada dia em um novo contexto, anote mentalmente ou no app rápido o que funcionou e o que pediu esforço demais. Essas anotações, mesmo que breves, formam um mapa que você revisita sempre que mudar de espaço ou enfrentar outro desafio. Com o tempo, essa prática sistemática de autoavaliação se tornará tão natural quanto a conversa com um amigo, e assim você aprimora um repertório pessoal capaz de se adaptar e evoluir em quaisquer circunstâncias. Na próxima e última parte, vamos refletir sobre como consolidar tudo o que aprendeu em um estilo de vida integrado, onde conexões nutritivas, autovalorização e resiliência não sejam apenas projetos pontuais, mas a essência de quem você é em qualquer cenário. Você chegou ao ponto culminante desta jornada pelo código do relacionar-se, o momento em que todas as peças finalmente se encaixam e você percebe que não existe linha de chegada, mas um compromisso de vida. Até aqui, desvendamos como identificar os sinais sutis da toxicidade, plantamos as sementes de conexões nutritivas, aprendemos a regar nossos limites e acolher autovalorização, criamos rituais poderosos para sustentar a leveza em qualquer contexto e difundimos esses princípios no mundo ao nosso redor. Agora é deixar tudo isso se tornar tão natural quanto respirar, uma coreografia interna que se repete sem esforço, direcionando cada gesto, cada palavra e cada escolha para a construção de relações que verdadeiramente nos elevam. Imagine sua vida como uma sinfonia, em que cada instrumento, o seu respeito pelos próprios limites, a clareza na comunicação, o hábito de agradecer, a coragem de dizer não, a empatia que devolve a escuta, toca em harmonia. Quando mantemos essa orquestra afinada, até as dissonâncias inevitáveis se transformam em aprendizados, porque somos capazes de reconhecer notas fora do tom e corrigir o rumo antes de que o barulho tome conta. É essa fluidez interna que define a maturidade emocional, não extinguir o conflito, mas administrá-lo com sabedoria, mantendo a melodia do crescimento mútuo. Para que esse estado se perpetue, reserve momentos de reflexão profunda. Pode ser uma caminhada silenciosa ao entardecer, um café contemplativo na sua cafeteria preferida, ou mesmo 5 minutos antes de dormir, quando o mundo se aquieta. Use esse tempo para revisitar as conexões que mais importam e se pergunte: minhas interações hoje nutriram meu ser e o outro? Onde posso ajustar meu tom, meu espaço ou minha escuta? Essas pequenas anotações mentais acumuladas dia após dia formam um mapa da sua evolução afetiva. Não menos importante é reconhecer o impacto coletivo do seu exemplo. Ao incorporar esse código nas suas relações diárias, você se torna um farol que ilumina novos caminhos para amigos,
colegas e familiares. O seu não empoderado, o seu elogio genuíno, ou a sua pergunta que convida ao diálogo transforma ambientes antes estéreis em solos férteis para que outros também cultivem vínculos nutritivos. Essa é a verdadeira multiplicação. Um ato simples seu reverbera e gera ondas de respeito, reciprocidade e crescimento em pessoas que você talvez nem chegasse a conhecer pessoalmente. Então, lembre-se de que o código do relacionar-se não é um manual fechado, mas um software vivo que precisa ser atualizado com as novas versões das suas experiências. Cada mudança de fase, um emprego, um círculo social ou um desafio pessoal, pede uma nova calibração de seus rituais, limites e práticas de autovalorização. O segredo está na vigilância gentil, manter o olhar atento ao que te drena e ao que te fortalece, pronto para ajustar as velas e seguir navegando com clareza. Se esta descoberta fez sentido para você, se trouxe insights que já surgiram em suas interações mais recentes, mexa o Nike para sustentar esse conteúdo e fortalecer a comunidade que busca relações saudáveis. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas decodificações do Código do Ser e transforme seu espaço num laboratório vivo de evolução emocional. E nos comentários compartilhe qual aprendizado desse roteiro você vai aplicar hoje mesmo nas suas conversas e encontros. Sua experiência pode ser a faísca que acinte a transformação de outra pessoa.